Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em supply and demand, e no vídeo de hoje a gente vai analisar esse mercado de segunda-feira, dia 13, início de semana e claro, aquele estudo para amanhã. Bora lá, galerinha! Bom, antes disso, já vou pedir aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações aí, assim vocês vão receber esse conteúdo de primeira mão, conteúdo de qualidade e, claro, dar aquela fortalecida no canal. O que nós temos aqui, galerinha? Vamos começar pelo Doleta. Eu deixei aqui num gráfico de 60 minutos, assim a gente tem uma amplitude melhor dos movimentos. O dólar, na sexta-feira já mostrou uma intenção de força de compra, Então a gente vê por esses movimentos aqui, de rally, fez a correção, marcou um movimento forte, fez a correção, E aí o mercado terminou forte, mostrando essa intenção, chegando numa região aqui. Eu já comentei, galerinha, em estudos anteriores que o mercado iria passar forte aqui quando ganhasse essa região. E hoje o mercado já abriu, abrindo forte aí, passando toda a região, chegando aonde? Numa fresh zone, numa base. Então aqui a gente tem uma base, muita pressão de venda. Então ele chegou exatamente nessa base aqui, olha lá, fez a rejeição, corrigiu forte, fez uma outra base, rally base rally, também respondeu forte. Por quê? Porque nós temos estruturas de rally aqui, nós temos demanda definida aqui. Certo? Então, para a galera que não acertou esse movimento aqui, vamos botar aqui no 15 minutos, para a gente poder analisar melhor aí os acontecimentos, Então, o que nós temos aqui? O mercado já abriu forte, Então, beleza, não senti confiança aqui. Então, nessa região, tá, galerinha? Nessa região, eu poderia, fazer uma venda aqui, olhando para aquele contexto. Olha lá, rejeição, mostrando força no primeiro movimento, faz a correção e vem forte, tá? Esse é o melhor trade que eu vi após o mercado chegar, numa região fresh zone, tá? Nós falamos dessa região em estudos anteriores, tá? Que daria boa oportunidade e o mercado deu. Para nós que trabalhamos com estrutura, vocês não podem ficar bitolado à notícia, há muita especulação. Vocês têm que entender a estrutura de mercado. Então, o mercado às vezes faz muito barulho para querer te induzir a uma situação e o mercado faz a outra. Tá, galerinha? Então, trabalhando com estrutura, a gente tira muito viés. Trabalhando com um cenário de compra e um cenário de venda, a gente elimina muitos erros. Beleza? Então, eu passei o print ali para a galera no grupo 110. Das regiões e respeitou muito bem, região de demanda. E para quem não comprou agressivo ou não vendeu no contexto, o mercado dá oportunidade nessa base aqui. Nós temos um rally definido. Fresh zone, olha lá. Então, aqui também vejo um trade bem legal. Poderia buscar como alvo essa pequena supply. Poderia buscar um alvo maior nessa região. Então, você vê que o mercado dá oportunidade. Então, sempre... que você tá vendo que o mercado está volátil, deixa chegar numa extremidade. Beleza? Vamos aumentar um pouquinho aqui a estrutura. 30 minutes. Vamos ver aqui que nós temos no 30 minutos. Então, olha lá a estrutura que eu falei. Qual que seria o cenário aqui para o Doleta? Então, ainda a gente tem essa região muito forte, tá, galerinha? Então, o mercado respeitou aqui, ó. Então, aqui existe um candle comprador, existe esse movimento definido, E o mercado veio, galera? Veio buscar essa região aqui forte do drop, Você vê que ele vem buscar a caroninha que eu falo, A gente entendendo a estrutura, Eu sempre falo desses movimentos, Quando ele chega numa fresh zone, tá? Então, o que nós temos? Nós temos ainda uma demanda boa, Então, o mercado criou essa estrutura boa, Vamos considerar a demanda, Ele pode continuar esse movimento, tá, galerinha? Pode continuar, respeitar aqui, dar um movimento bom de compra e se ele quebrar essa estrutura aqui, tá? Se ele passar aqui, a gente comprar aqui, o nosso alvo é aqui. Certo? Se ele continuar esse movimento. Se ele respeitar essa região aqui,
rejeição, tá? E acelerar aqui, mostrar força aqui, o mercado pode vir mais embaixo, tá? Então nós temos um drop muito bem definido, tá? Então da mesma maneira que a gente pode fazer uma compra aqui, a gente ainda tem, se o mercado principalmente mostrar esse movimento, respeitar aqui, fazer isso, buscar ali, né? Tá? Buscar aqui essa região, tá, galerinha? Então a gente tem ainda pressão de venda aqui. Beleza? Então nós vamos ficar de olho nessa região, tá? Então vamos supor que ele respeite aqui, né? Que eu já ia falar, adiantei aqui, né? Ele abre junto aqui e respeita, vem pegar um pouquinho de liquidez, volta lá. Aqui a gente pode ter oportunidade de venda, fazer um outro trade posicionado para sair de alvo aqui, tá? E aqui, de novo, a nossa oportunidade de compra, o mercado vindo nessa região. O alvo seria aqui, claro que se ele passar forte, você pode pensar num alvo aqui, comprando nessa região de demanda, né, galerinha? Então, isso se o mercado respeitar aqui, certo? Se o mercado fizer esse movimento, tá? Trabalhar curtinho aqui, ó, bem curto, nem conseguir chegar nessa região, ele já pode mostrar essa força aqui mais cedo, tá? E aí nós vamos começar a olhar para essa estrutura aqui, ó, né? Onde ele tem essa região aqui, ó, que eu coloquei até uma linha aqui, para a gente ter essa referência aqui, tá? Que ele pode fazer um movimentinho de vir pegar, né, liquidez aqui e a gente pegar uma comprinha até essa região, tá? Então ele pode, tá, galerinha, fazer esse movimento, vir forte aqui, voltar aqui, respeitando essa quebra de estrutura nesse movimento, tá? Aí nós temos essa origem. Aqui também temos uma boa oportunidade de compra no Doleta, pela quebra de estrutura, pelo início do rally, né? Reversão de movimento, nós temos um drop base rally, né? Basezinha aqui, rally, você vê como o mercado respeita essas estruturas bem definidas. Olha só, estamos no 30 minutos, tá, galerinha? Então, basicamente, o dólar é isso. Nós temos uma região, vamos botar aqui no 60, para ver até uma região maior ali, ó. Tá vendo? Nós temos aqui, ó, né, a origem desse movimento. Olha o primeiro toque, essa região aqui é muito forte ainda. Então vamos pegar um outro cenário. Se o mercado respeitar aqui, tá, galerinha, respeitar esse movimento aqui, ele pode parar no meio do caminho aqui, né, buscar essa região, tá? Um outro cenário, beleza? Então nós falamos do mercado respeitar o primeiro drop, tá? Então vamos supor que ele vem aqui, trabalha aqui, não ganha mais força de venda. E aí nós temos um movimento que o mercado pode vir aqui, certo? Então esse movimento inicial, ó, nós temos aqui, ó, o rally, né? O mercado trabalhou, né? Então ele mantém essa força aqui, ó, pelo movimento que ele definiu aqui, tá? Ele pode buscar essa região aqui, beleza? Então, como eu sempre falo, presta atenção no que a gente marca, presta atenção nessa linha aqui, né? Eu já fiz alguns ajustes. Aqui ele já criou uma supply que ele pode dar um tradezinho aí de 10 pontos, né? Então, se ele respeitar, né, continuar, chegar nesse movimento, respeitar aqui, ele pode buscar essa região ali, tá? Ele mantém essa força aqui do rally, beleza? Então, vocês têm que trabalhar com esses cenários para vocês não criarem viés, que o mercado é só compra, que o mercado é só venda, tá? Então, mercado lateral, futuramente ele vai te dar oportunidade de passar nessa região, tá? E você tá bem posicionado numa demanda, né? Numa demanda, certo? E pegar um movimento aonde ele realiza muito forte. Certo, galerinha? Então, essa é a visão, né, do dólar. Então, preste atenção nessas regiões que eu falei, tá? Nós temos uma boa amplitude para trabalhar no dólar, certo? Então, nós estamos falando aqui de quantos pontos para cima aqui? 80 pontos para cima, né? Mais ou menos do ponto ali, né? Estamos falando aí de... O mercado tem até essa região também, 80 pontos para baixo. Claro que ele pode vir mais, né, galerinha? Então, a gente tem as regiões bem marcadas para isso, né? Então, nós temos demanda forte, supply forte, região boa, tá vendo? Nós temos regiões intermediárias. Então, aqui é mais região de scalper, aqui mais região de scalper, tá, galerinha? Esses pontos aqui intermediários são regiões de scalper, tá? E as regiões boas são extremidades, como sempre, analisando o contexto, entendendo o movimento definido, né? Entendendo, fazendo um mapeamento aí
da estrutura do mercado. Beleza? Então, quis dar uma explicação maior para compensar aí a falta de estudo de hoje. Vamos lá então para o TAR do índice, né? Índice também, 30 minutos, a gente tem uma boa amplitude do movimento, então não vou nem aumentar muito, né? Então, mercado respeitou, né, galerinha? Respeitou a estrutura aqui que nós falamos de força de venda, né? Também comentamos que o mercado passaria forte nos estudos anteriores aí, do meio da semana para cá, semana passada, né? Pode prestar atenção. Tá, galerinha? Eu falei que o mercado ia ganhar esse movimento e falamos dessa demanda ser oportunidade de compra, tá? Por ser uma fresh zone e olha como o mercado reage bem. Então, a mesma situação do dólar. Pô, eu não fiquei seguro de fazer essa venda. Deixa chegar numa região importante. Começou a mostrar fraqueza, rejeição, rejeição, engolfou. Né? Eu poderia esperar essa força aqui, vamos ver no 15 minutos então. O que ele fez aqui, ó, né? Então eu poderia esperar essa força aqui, certo? Ó, mostrar esse movimento aqui, o índice, olha lá, começar a mostrar força nesse ponto aqui, ó, olha lá, rejeição, 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 comprar no fechamento desse cara, né? Comprar no pullback aqui, vim testar essas distorções, eu já tinha, né, o movimento definido, sai com força de uma região, como eu sempre falo. Compra agressivo aqui e estopa curto, né? Se vocês pegou, né, o movimento aqui, ou até nessa passada, o stop aqui fica curto, né? Para quem comprou no meio da região, também o stop ficou curto e pegou 1.500 pontos, né? Eu poderia fazer um alvo comprando bem nessa região, buscando aqui como alvo, né? Mas ele foi mais, a gente não sabe se ele vai parar aqui, né? Nessa quebra de estrutura, tá? Então, esse é um trade, né, excelente para ter feito. E claro, quando o mercado define, né, define essa estrutura de drop, também demora um pouco, mas aqui Scalper ele trabalhou e depois deu uma esticada boa. Olha só, criou a base, né? Você vê que ele respeita a base aqui. Também temos movimentos aqui, né, galerinha, de 500 pontos dessa região para cá e 500 pontos para cá. Tá? Eu preciso acertar os 500 pontos? Eu posso pegar 150 nessa venda, eu posso pegar 150 nessa compra, eu posso pegar 200 nessa venda, 200 nessa compra, e depois que o mercado começa a mostrar força saindo da região novamente, respeita o contexto de supply, eu poderia pegar esse trade maior. Então eu tenho esse cara mandando na região aqui, né? Você vê que ninguém consegue passar dessa supply aqui que o mercado definiu hoje. Ninguém consegue passar aqui, né? Eu tenho pressão de venda, né, o tempo todo aqui. Então você vê que o mercado respeitou, tá? E ele para onde? Para numa região, ó lá. Para quem estuda conteúdo, sabe que tem informação aqui, né? Por isso que o mercado termina nessa região aqui. Beleza? Então, esses são os movimentos que o índice aí deu de oportunidade. E o cenário, né, galera? O cenário é o seguinte. Como ele respeitou essa região aqui, tá? E nós temos esse movimento de rally definido, tá? Ele pode respeitar essa região, tá? Abrir junto aqui, que seria melhor, né? E vir buscar aqui. Aqui a gente vai analisar e a gente pode ter uma boa oportunidade nessa região de compra e ficar posicionado. Por quê? Se ele vier aqui embaixo, como essa região é forte, tem um movimento de reversão, ele pode pegar liquidez aqui para querer subir nessa região. Essa região, até esse ponto aqui, é oportunidade ainda de venda. Presta bem atenção, por quê? Eu venho de drop, tenho um movimento de correção, venho de drop, base, drop. Então aqui é uma fresh zone. Então nós vamos ter um movimento que a gente pode pegar essa esticada aqui, conforme a estrutura que ele definir aqui, a gente ter alvo nessa região aqui. Pegar essa carona. Agora, se o mercado continuar esse movimento aqui, já romper essa estrutura, tá? Respeitar aqui, fazer um pullback fraco aqui, ele pode ganhar esse movimento forte. Essa região, tá, galera? Eu vou até enfraquecer aqui, não é uma supply boa, tá? Não é uma supply boa, é uma supply que ele pode respeitar
até dar uma enroscada aqui, fazer uma pausa nesse movimento e depois continuar. Aí sim, aí nós vamos olhar para essa região de key level, né, pelos movimentos definidos de drop, reversão, né, reversão, movimento de rally quebrando estrutura, né, quebrando as estruturas anteriores, e depois aqui nós temos fresh zone, né, de drop, base, drop, tá? Então o mercado vem nessa região, cuidado, presta bem atenção nesse cara, nessa distorção, nessa região, que o mercado pode pegar liquidez aqui para querer descer um pouco mais forte. Tá? Então nós temos bastante estrutura, então aqui nós temos oportunidade de compra, né? O mercado pode respeitar esse movimento, vir aqui a gente pensar em compra, então ele não pode passar forte. Se ele passar forte, nós vamos ficar de olho nesse ponto e nessa região de demanda. Tá? Se ele respeitar, começar a mostrar rejeição igual mostrou aqui, a gente compra, pode buscar um alvo até aqui, certo? Primeira região, eu vou até engrossar essa linha aqui, ó, tá vendo? A gente vai fazendo ajustes aí, ó. Então cada um cria a sua legenda, né? Eu trabalho assim. Então aqui eu posso ter uma oportunidade de venda nessa região aqui, tá? E ficar posicionado até aqui, que já dá mais de 500 pontos. Já é meta de muita gente. E ele respeitando esse movimento, aqui eu não sei se ele segura. Ele pode fazer esse movimento, trabalhar um pouquinho aqui, vir aqui para fazer isso aqui. Tá? E aqui a gente analisar. Então cuidado com o rompimento falso nessa região, vim buscar liquidez, fecha um pouco mais perto dessa supply e a gente pega um movimento maior aqui na venda. Então nós temos, olha só, uma extremidade, uma região boa, temos aqui uma região boa, eu considero até aqui, tá? Temos uma região boa aqui e temos uma região boa aqui. Né? Pontos intermediários, sempre pensando em scalper. Aqui é uma região que eu não ficaria posicionado. Tá? Aqui é uma região que eu tenho que esperar o mercado mostrar, né, contexto aqui para mim fazer alguma coisa. Então as regiões são essas. E claro, se o mercado futuramente vier aqui, provavelmente, né, a não ser que ele abra com gap muito grande e busque essa região, óbvio que aqui é boa oportunidade. Nós temos uma estrutura muito boa de reversão de rally, base, drop. Tá? Então se ele subir em ondas aqui, é melhor ainda para a gente fazer esse trade. Tá? Então ele sobe fraco, né? Eu não posso ter um movimento muito forte aqui, chegando aqui. Pode dar uma oportunidade pequena, né? Mas aí a gente analisa de outra maneira. Certo, galerinha? Então, se esse vídeo ajudou vocês, não esquece de curtir, compartilhar, ajudar o canal. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, galerinha! Fui!